Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, estamos assistindo como um verdadeiro espetáculo midiático a repercussão do programa Mais Médicos, lançado pelo governo federal. Os nossos indicadores de saúde como país colocam-nos, em comparação com os demais países, em posições não compatíveis com o nosso atual estágio de crescimento econômico. A incompatibilidade desses indicadores, saúde versus economia, é mais uma demonstração de que o crescimento, como conceito quantitativo, não significa necessariamente desenvolvimento. Isso a qualidade de vida que todos almejamos para a nossa população. Indiscutivelmente, não se fala em desigualdade no Brasil sem que seja referenciada a problemática da saúde. A ausência de médicos nas regiões periféricas dos grandes centros urbanos e nos rincões do nosso país é, pois, uma problemática a ser atacada com todo o vigor que se possa imprimir em termos de políticas públicas. Exatamente por tratar-se de um problema tão grave, que penaliza tanto a nossa população, é que a saúde não pode ser tratada com medidas paliativas, imediatistas, não pode ser tratada como medidas sem levar em consideração um projeto de país e de políticas públicas de saúde, que, por serem justas e solidárias, devem trazer a marca da equidade, da justiça e da ética. Afinal, quando se fala em saúde, está se tratando do bem-estar do ser humano e, por extensão, de toda a sociedade. Com relação ao programa Mais Médicos, como parlamentares nesta casa, temos a obrigação inarredável, diante da população brasileira, de analisá-lo em todas as suas facetas. Se analisarmos os dados da demografia médica brasileira, que nos chegam tanto através do IBGE, quanto através do relatório Demografia Médica Brasileira, publicado pelo Conselho Federal de Medicina em fevereiro de 2013, embora exista, de fato, uma enorme desigualdade na distribuição dos profissionais, os índices de médicos por habitantes é aceitável e está mais ou menos na média dos países desenvolvidos. Nos últimos 42 anos, de 1970 a 2012, o Brasil passou de 59 mil médicos para cerca de 400 mil médicos, um crescimento de 558% contra um crescimento populacional de 102%. Em média, o país tem 2 profissionais por 100 mil habitantes, o que é um índice aceitável pela Organização Mundial de Saúde. Entretanto, as regiões Norte, com 1 profissional, e Nordeste, com 1,2 profissionais por 1 mil habitantes, estão abaixo da média nacional. A região Sudeste tem uma relação médico por habitante 2 vezes maior que a do Nordeste. Existe, sim, uma concentração de profissionais médicos no Brasil. Há um desequilíbrio na repartição geográfica e uma concentração que favorece o setor privado de saúde, que nos indica que convivemos tanto com as carências quanto com as altas densidades de médicos. A análise que fazemos do programa Mais Médicos é, em primeiro lugar, se ele constitui uma política pública de saúde de efeitos duradouros ou se é simplesmente uma medida para atender um momento eleitoral. Será que é possível fazer uma política pública baseada somente no número de médicos em determinadas regiões? Acredito que a falta de médicos não pode ser o único foco. Por outro lado, que adianta autorizar novos cursos e novas vagas em cursos de medicina sem a mínima qualidade na graduação, sem dizer da ausência de vagas na residência médica? Entendo também que a importação de médicos, seja qual for o país, deveria passar por uma discussão no Conselho Nacional de Saúde, com as entidades representativas dos profissionais de saúde do país e com o Congresso Nacional. Mais uma vez nos vemos na contingência de aprovarmos a toque de caixa uma política de tão grande alcance para a sociedade brasileira. No caso dos médicos cubanos, especificamente,
Enquanto eles não tiverem no Brasil as condições de trabalho iguais a todos os outros médicos, estaremos compactuando com a verdadeira forma de servidão, que mais do que desdouro para o servidor médico, é uma vergonha para o país como empregador. Afinal, somos ou não somos uma democracia em todas as nossas relações? Ainda mais, como aceitar que eles, os cubanos, não possam trazer suas famílias, que eles recebam menos do que os outros? E o sistema de pagamento em forma de bolsa e não de salário. É uma forma de fugirmos aos encargos trabalhistas, prejudicando a todos os médicos que vão enfrentar situações difíceis pelo interior do Brasil. Por fim, se essa política aplicada numa verdadeira correria focar apenas o número de médicos, estamos nos esquecendo da ausência de condições dos hospitais e postos de saúde pelo país. Falta de aparelhos para exames básicos, macas, condições de higiene e até papel para prontuários. Chama atenção, portanto, para uma discussão séria sobre os mais médicos. Não se trata de rejeitar simplesmente, mas de considerá-lo à luz das reais condições do país e não esperarmos que a simples multiplicação numérica de médicos vá resolver os problemas de saúde no país. Pela proposta orçamentária, vejam bem, senhor presidente e senhores congressistas, encaminhada ao Congresso na semana passada, pouco se previu de aumento de recursos para a saúde. Mais precisamente, 5,98% de aumento. E de onde virão os recursos para cobrir os mais médicos, que deverá custar 2 bilhões e 800 milhões de reais? Das emendas parlamentares, mais uma vez, é dada ao Congresso Nacional a responsabilidade de locar recursos para cobrir um projeto feito de afogadilho. São as considerações que gostaria de fazer, por enquanto aguardamos a chegada do projeto aqui neste plenário. Era o que tinha a dizer, senhor presidente.